Bem-vindos, queridos alunos e alunas, papais e mamães, a mais uma aula feita especialmente para vocês que estão aí nos ouvindo ou assistindo essa aula. Para quem está nos ouvindo vai ficar um pouco perdido, talvez pelo fato dela ser algo mais visual. E hoje em si eu não vou ensinar vocês uma matéria nova ou abordar um aspecto ali diretamente da história. Eu vou ensinar vocês uma técnica que é muito interessante para vocês conseguirem guardar, estudar para a prova, que vocês devem ter ouvido falado já. Eu devo ter comentado no começo do ano que eu ia pedir para vocês fazerem isso e acabou passando o tempo, teve a pandemia, a gente acabou nem trabalhando com isso acabou ficando para depois. Mas eu acho muito importante vocês saberem fazer isso. Acho que outro professor deve ter comentado, ou se não já ensinado. Mas todavia eu vou passar para vocês aí o passo a passo de como fazer o mapa mental. E diferentemente do mapa conceitual, que você vai escrever bastante, o mapa mental é muito tranquilo porque você vai desenhar ele apenas, né? Então não tem muita escrita, é mais desenho que você assimila ali com o seu pensamento, com a ideia que você tem sobre aquele tema, e isso te ajuda a guardar, isso te ajuda a memorizar, principalmente na hora de estudar para a prova e tudo mais. Então, vamos lá! Bom, vocês podem fazer isso numa folha sulfite, numa folha de caderno, pode fazer até em programa no computador, enfim, onde vocês preferirem fazer, onde vocês acharem melhor, onde der para fazer, né? Ah, não tem papel, não tem nada, tem uma folha aí de saco de pão, pode fazer, não tem problema algum, tá? Nesse caso aqui eu vou usar o Photoshop, por conveniência mesmo, fica mais fácil para gravar para vocês, beleza? Então, isso serve tanto para o sexto quanto para o sétimo ano, tá? Eu vou pegar um tema aí do sétimo ano, mas o sexto ano também vai realizar essa atividade, mas aí de acordo com o tema do sexto ano, certo? Se for Egito, Egito, Mesopotâmia, Mesopotâmia, e assim por diante, tá? Então, como que a gente vai começar a desenvolver isso daí, né? O mapa mental. Então, no centro, né, na parte central aqui, nós vamos colocar sobre o que a gente vai falar, né? No caso aqui, eu vou dar uma ajustada no zoom aqui. Então, nesse caso, vamos supor que eu queira falar sobre Idade Média, certo? Então, eu vou escrever aqui Idade Média. Eu vou fazer bem rapidão, né? Pelo fato do tempo mesmo que a gente tem em aula e tudo mais. E para vocês conseguirem também apenas ter uma ideia, certo? O meu mapa vai ficar muito aquém do que deveria ficar, ainda mais desenhando e falando, que eu não tenho muito essa capacidade, né? Já não sei desenhar muito, ainda falar e desenhar é mais complicado, mas enfim. Tem muitas coisas que eu queria desenvolver com vocês esse ano, principalmente a questão das aulas que vocês irão ministrar e tudo mais, que acabou não ocorrendo, né? Eu acho que é uma perda muito grande, porque isso também cria outras habilidades em vocês, né? No caso da apresentação, para tirar timidez e tudo mais. É bem importante, vai preparando também para vocês para trabalhos futuros, quem almeja faculdade aí ou no ensino médio. A hora que tiver que apresentar um trabalho mesmo, tiver que ir na frente já saber como fazer, né? Não ficar tão desesperado. Eu sinto que esse ano a gente perdeu muito, né, em consequência dessa pandemia, não só de conteúdo da matéria de história mesmo, mas enfim, de habilidades que eu queria ensinar vocês também a desenvolver, que utilizariam não só para matéria de história, mas para vida, em outras matérias, etc, tá? Esses dão uma caprichadinha, tá? Esses não vão fazer relaxado igual eu tô fazendo aqui, porque aqui apenas é um tutorialzinho só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como fazer, tá? Então, beleza, eu fiz aqui o nosso assunto principal, vai ser a Idade Média. E aí, o que eu vou fazer, né? Pro sétimo ano que já viu Idade Média, pro sexto que não viu, a gente vai pensar em assuntos, tópicos importantes da Idade Média, né? Então, quando eu penso em Idade Média,
primeira coisa que me veio na cabeça, nesse sentido da Idade Média, são a questão das classes, né? Classes sociais. E aí, a questão do mapa mental, o que eu estou fazendo aqui é só um modelo, certo? Porque o mapa mental ele é muito pessoal, porque ele envolve diretamente aquilo que tem na mente de vocês, né? Como cada um pensa diferente, então sairão mapas mentais diferentes, assim como o meu não vai ser igual ao de vocês e vice-versa. Então, eu, professor, certo? A primeira coisa que eu penso quando eu penso em Idade Média é a questão dos castelos. Mentira, é a questão das classes sociais. E eu posso escrever, sim, classes sociais aqui, sem problema algum. Mas, se eu souber que CS simboliza classes sociais, eu não preciso escrever classes sociais, certo? Eu posso escrever só CS, mas é algo que eu tenho que saber, que eu tenho que bater o olho nesse CS e saber que são classes sociais. Não adianta eu escrever CS e não saber, não fazer ideia do que é isso daí depois, tá? Então isso aí só vai atrapalhar. Se eu souber que CS é classes sociais, ótimo, perfeito, você pode abreviar. Então a ideia do mapa mental é quanto menos escrever, melhor. E aí lá no feudalismo nós temos aí, vou jogar três principais classes, tá? Então eu vou jogar aí a primeira classe que é o clero, a segunda é a nobreza. A nobreza vocês podem, aí é com vocês, certo? O- Geralmente eu remonto a nobreza, né, como a espadinha, pá e tudo mais, pelo fato dela ser guerreira e etc. Mas, por exemplo, pensou em nobre, pensou na questão do senhor feudal, pensou na questão do rei, que também existia nessa época, mas não era tão forte assim como os senhores feudais, não tem problema, né? Faz a coroinha ali, ó. E manda bala, certo? E aí, por último, por fim, né? Os camponeses. Eu sempre vou meio que fazer a foice nos camponeses, ou. Ei, professor é comunista, né? Não, né? É a foice do trabalho que eles utilizavam muito. Ou se não, né? O forquilho, né? Forquilho era tipo aquele tridente que eles utilizavam pra juntar feno e tudo mais, tá? Que não é um tridente, né? Tridente seria com três dentes aqui, não. Forquilho tem mais porque daí isso ajuda a juntar, apanhar uma quantidade maior ali do que eles tiverem que apanhar, certo? Então eu consigo lembrar, né? Pelo menos na minha cabeça, essas três classes vêm desses três desenhos, né? Então eu sei que aqui é o clero, eu sei que aqui é a nobreza, e sei que aqui são os servos camponeses, né? Lembrando que a escrita, essa escrita, ela não é obrigatória. Se eu bater o olho no desenho e lembrar o nome das três classes, é isso que é o importante, tá? O importante do desenho é lembrar o que são, o que significa o desenho. Por isso que ele é extremamente pessoal, porque cada um vai ter uma memória diferente do desenho que fez, certo? Ou do que a matéria ficou. E aí não temos só a questão das classes sociais, mas também na Idade Média a gente tem a questão do feudo, certo? E o que era o feudo, né? O feudo, vocês lembram que eram, quem viu no sétimo ano, no sexto ano vai ver no que vem também, né? No feudo eram as áreas de terras cultiváveis no qual eles viviam, né? Então tinha lá o castelinho, bem rapidão, né? Só pra. E aí tinha o lugar onde os camponeses moravam.
Tinha a igreja, os campos serviços, senhoriais, que era de plantação, tinha o bosque, enfim. É um desenho para vocês lembrarem aí o que é o feudo. Se eu fizer, né, se eu tô pensando em feudo ali, e aí nessa ideia do feudo, eu fiz somente um castelo, daquele jeito, né? Eu fiz somente um castelo. E eu lembrar, eu bater o olho no castelo e lembrar, poxa, o castelo pertence ao feudo, que é onde vive quem? Que é onde vive os nobres, o senhor feudal. E junto do castelo também tinha onde viviam ali os servos, etc. Né? Então tá valendo, tá? Não precisa desenhar o feudo todo ali nesse sentido. Então só lembrando ali pelo castelo tá valendo, tá? É, quando começou a Idade Média, né? Quando você começa essa questão da Idade Média, quando anunciou isso daí, né? Então a ideia, eu vou fazer aqui bem rapidão. Como vocês estão com muito tempo em casa, aula de história uma vez por semana só, né? Dá pra fazer aí caprichadão, já é o fim de semana ali e tudo mais. Eu vou pensar ali na questão da invasão bárbara, né? Então o início, né? Quando que foi o início, né? Foi quando os bárbaros invadiram o Império Romano. Então se eu quiser fazer algo, no meu caso, o bárbaro, eu sempre, né? Vou pensar no bárbaro como cara cabeludão barbudo que usa um machado, até porque em RPG, em videogame, essa representação. E por falar em bárbaro, eu fiz o podcast ali sobre os Vikings. Vai dar 1 hora mais ou menos de podcast, eu preciso editar ainda. Tem uma presença especial ali de um grande amigo meu que ele aceitou fazer. Então, uma coisa interessante que ele acaba falando aí, mas seria pro ano que vem. Então, quem for 7º ano meu ano que vem, vai ter uma experiência muito interessante. Para quem não for, também vai, mas aí vai depender da equipe gestora abraçar ou não essa ideia. Mas depois a gente comenta aí pro próximo ano. Então, o bárbaro, né, que eu sempre vou representar como um cara barbudo usando um machado. E aí eu sempre penso no romano, né, como o capacete do centurião ali, certo? Quase que parecido com um capacete espartano, mas um pouco diferente. Eu sempre guardo essa ideia do romano assim, ou guardo a ideia do romano, né, aqueles escudos romanos que eles utilizavam na formação tartaruga, etc. Então, ó, nesse desenho, o que a gente já recorda, né? Como aconteceu, né, o início ali da Idade Média, como era o feudo, que tinha o feudo das classes sociais. E aí vocês podem ir expandindo, né, mais assuntos aqui, se vocês quiserem. Então, se vocês quiserem jogar ali, no clero, tinha 2 tipos de clero, né? Tinha o alto clero e tinha o baixo clero. E aí vocês podem fazer de diferentes maneiras, né? Vamos supor, como que eu gravo mais fácil alto clero, baixo clero, né? Então, sei lá. É apenas ideias, tá? Isso aí tem que vir da cabeça de vocês. Então, alto clero e baixo clero, certo? Aí vem com vocês. Uma coisa muito importante na questão do mapa mental é ele ser colorido, tá? Então, quanto mais cores vocês utilizarem no mapa mental, melhor. Preferencialmente separando os assuntos por cores, né? Então vamos supor, sei lá, classes sociais, eu vou querer que seja azul, certo? Tem uma falha ali, então não dá pra pintar, não dá pra usar cruz ainda ali. E o reizinho também não, vamos ver se tem falhas aqui. Acho que não. Bom, enfim. Tentem manter uma cor, a cor que vocês escolherem, a cor que vocês acharem mais fácil aí para vocês desenvolverem, certo? Então vamos supor que, sei lá, eu quero usar classes sociais. Opa, deu errado, hein?
Já viu onde está o erro. Eu quero usar classes sociais em azul, certo? Então, eu pinto as classes sociais de azul. Simples assim. Ou eu quero usar o azul para simbolizar a seta das classes sociais, mas eu quero pintar bonitinho, a coroa de uma cor e tudo mais. Dá para fazer sim, mas é o que eu recomendo vocês fazerem, né? Eu recomendo vocês a pintarem o fundo que eles estão inseridos, né? Então, se eu for pintar essa aqui com 3 cores diferentes, vamos supor, sei lá, eu vou usar o dourado aí para simbolizar a coroa, eu vou usar o branco para simbolizar ali a cruz, que é a da paz, de Deus e tudo mais. E sei lá, eu vou pensar no marrom ali para os instrumentos dos servos. Ótimo, beleza, pode. Mas aí, para vocês lembrarem que eles estão inseridos dentro desse assunto azul, o que eu recomendo vocês fazerem, né? Vocês ou pintam o fundo dessa área, certo? Vocês podem circular aqui para saber que é azul, ou vocês podem pintar o fundo dessa área, certo? De azul. Então eu sei que o que está contido aqui no azul é referente ao que? As classes sociais que eu abreviei como CS. Se vocês não conseguirem, não lembrarem do CS, vai lembrar que é o jogo de tiro. Enfim, escreve cebolinha, né? Escreve classes sociais, tá? O do feudo é a mesma coisa, só que aí vocês pegam diferentes cores. Então se eu usei uma seta azul, né, eu vou diferenciar, vou usar uma seta vermelha agora. Eu acho que vai vazar ali, né? Certo? Por quê? Porque quanto mais diferente for as cores umas das outras, né, principalmente pegando a ideia das 3 primárias, né, o azul, o amarelo e o vermelho, depois vocês vão distribuindo o resto, é mais fácil vocês guardarem, porque a ideia é o seguinte: você pensar nas classes sociais, pensou no azul, a ideia já é você memorizar isso daqui, né? O que está dentro do azul era uma coroa, um rei e uns instrumentos ali dos servos. Pode ser que você não lembre exatamente o nome da classe, às vezes a gente acaba esquecendo tudo mais, mas se você lembrar os componentes, nossa, já é de grande ajuda, né? Principalmente nas atividades ou na questão de prova, né? Se vocês forem fazer alguma prova, eu acabo considerando, né? Não totalmente correto, mas eu considero uma boa parcela ali de estar certo, porque você lembrou o que tinha, né? Você sabia o quem participava, se você só não lembrou ali o nome específico deles, mas você sabia a participação deles e tudo mais, certo? Então, isso daí que é o importante. Eu acho que aqui vai dar meleca, mas é mais ou menos, né? Mas era só mesmo para vocês terem essa ideia. Então, a ideia é sempre diversificando as cores para vocês conseguirem gravar então mais fácil. Só finalizar esse aqui. Professor, né? Pegou a cor errada aqui. Verde, né? Ah, tá rolando os anúncios no YouTube, né? Eu deixei de fundo pra economizar tempo pra edição depois. Lembrando que o mapa mental, pronto, seria mais ou menos isso, tá? E colore aqui da Dimad, etc. Beleza? Lembrando que o mapa mental não precisa enfiar um monte de detalhes, não. Ele é uma coisa mais simples, mas tentem fazer ele bem organizados, com a separação de cores bem definidas, que fica muito mais fácil de vocês utilizarem. Eu faço muito mapa mental, né, para os meus meninos, para o Rafa e para o Heitor, e toda a matéria eu acabo convertendo ela em mapa mental. Então isso daí dá para se fazer com todas as matérias. Eu só não tenho domínio para fazer isso com matemática e língua portuguesa, nesses conceitos aí, porque a gente acaba partindo por outro tipo de ensino ali, de aprendizagem. Mas das outras matérias, ciência, geografia, história, educação física, artes,
tudo trabalho na questão dos mapas mentais. Lembrem-se, né? Não, tentem fazer o menos de confusão possível, o mais simples possível, sempre é o melhor, certo? Tentem colocar o máximo de conteúdo que vocês lembrarem de uma maneira mais simplificada possível. O mapa mental não é para ser complexo, ele é para ser simples. Vocês viram que eu fiz bem simplificado ali o desenho do mapa mental, mas não significa que é para ser feito com relaxo, certo? Então, ele tem que ser feito com capricho, vocês têm que entender o que vocês fizeram e principalmente tem que fazer sentido para vocês. Se vocês mostrarem um mapa mental para mim e eu não entender nada daquele mapa mental, mas vocês conseguirem explicar direitinho o que é cada coisa daquele mapa mental e vocês lembrarem isso posteriormente, depois de 1 mês, 2 meses, isso é importante. O mapa mental de vocês não tem que fazer sentido para mim, tem que fazer sentido para vocês. Só que se eu, num caso, pedir para vocês explicarem o mapa mental e vocês não souberem, aí é o problema. Por quê? Porque embora não precisa fazer sentido para mim, não fez sentido para vocês também. Então esse mapa mental, ele foi inútil, certo? Então lembre-se que ele tem que fazer sentido para vocês, então coloque coisas que façam sentido para vocês, tá? E aí as duas atividades que vão aí para o 7º e para o 6º anos, né? É uma aula dupla ali que eu vou ensinar ambos o mesmo tutorial. Vocês pegam um assunto que nós já estudamos do 7º ano ou do 6º e vocês vão elaborar um mapa mental para mim. Lembrem-se, colorido, bonitinho e tudo mais, certo? E aí, quem está fazendo atividade de entregar impressa, entrega o mapa mental na escola. Quem estiver fazendo aí online pode tirar foto para mim ou pode fazer como eu fiz no Photoshop ou em algum outro programa aí de edição de imagem ou de desenho e manda o arquivo ali lá no Google Classroom. Certo, pessoal? Então vamos ficando por aí. Se cuidem, um abraço e até a próxima.